Eu considero que essa decisão sobre como você vai formatar os dados é uma das partes mais complexas, pelo menos do início do projeto. Todo projeto de análise ele vai ter várias etapas. Começa lá no comecinho, bem no início, com a definição do problema de negócio, tem que identificar as perguntas que devem ser respondidas. Você então na sequência vai buscar os dados, aí você vai olhar para os dados, identificar eventuais problemas e tomar decisões. Você vai tomar decisões. E aí segue adiante com o processo de análise até a entrega do resultado. Essa parte que nós estamos agora, que é identificar o problema e aplicar a solução, é uma atividade essencialmente sua. A área de negócio não vai dizer para você o que é para fazer. Provavelmente seu gestor ou alguém da equipe talvez nem saiba do que se trata. Então cabe a você, com seu conhecimento de analista, conseguir identificar o problema, o que deve ser feito e aplicar a solução técnica. Do jeito que está, cada data está sendo tratada como uma variável independente. Mas isso não corresponde à realidade, pelo menos para a nossa análise. Eu quero data como uma única coluna, com os diversos valores possíveis. E aí eu vou ter uma outra coluna com os valores, que eu vou usar depois para realizar os cálculos e então as análises. Como fazemos isso então no Power BI? Volta aqui para exibição de relatório, clique em transformar dados para abrir o Power Query e vamos começar com uma transformação nos dados. Você percebeu que ele não reconheceu o título de coluna, não é? Por quê? Porque ele viu que as colunas de data, cada qual não parece ser o nome de coluna, mas sim uma data. Então, por conta disso, ele não colocou como título. Mas tudo bem. Como eu vou aplicar a transformação, eu vou converter a primeira linha para título, hein? Como fazemos isso? Clica aqui nesse canto esquerdo no ícone de tabela e então veja que eu tenho essa opção, usar a primeira linha como cabeçalho. Também tem essa opção aqui em cima. Eu vou mostrando que está disponível para você a cada projeto, a cada aula. Usar a primeira linha como cabeçalho. Clica e aí a mágica acontece. Automaticamente ele pega a primeira linha, sobe e agora é o título da coluna. Veja que com isso nós isolamos os valores. Excelente, porque os valores aqui são talvez uma das partes mais importantes, né? Eu vou fazer cálculos com esses valores para calcular total de receita, de despesa por componente, margem de lucro e assim por diante. Então agora isolamos os valores. Para garantir que não tenhamos problema, eu vou clicar em fechar e aplicar, só para ele aplicar a modificação. Veja que aparece aqui cada título de coluna. Tudo bem, estamos caminhando para transformar os dados. Volta lá em cima, transformar dados, abre o Power Query. E agora o que eu quero? Uma forma de modificar o layout de linhas e colunas. Temos algumas alternativas para isso. De fato, temos várias alternativas. Uma alternativa seria isso aqui, ó. Clique em transformar, clique então em transpor. Clica. Veja que ele fez a transposição. Se você passar o mouse, ele mostra para você ali a descrição. Transpõe essa tabela, tratando as linhas como colunas e colunas como linhas. Só que a transposição nem sempre vai resolver o que você precisa. Veja que nesse caso, por exemplo, não resolveu plenamente. Eu teria algumas alternativas, mas eu vou direto àquilo que eu quero mostrar para você. Com uma linha de código, nós vamos resolver esse problema. Quando você fizer uma transformação nos dados que não surtir o efeito que você deseja, clica aqui no xizinho, em etapas aplicadas, ele volta ao estado anterior. Você pode a qualquer momento clicar de novo, aí você testa. É isso que você quer? Perfeito, clique em fechar e aplicar. Se não for o que você quer, você pode deletar. Ou então, você pode modificar. Veja que eu pedi para fazer a transposta, ok? Transposta de uma matriz é um conceito muito comum na matemática, não é? Então, linha vira coluna, coluna vira linha. Pelo formato dos dados, não ficou da maneira ideal. Tem alternativas, mas eu vou ensinar um truque para você. Você aplicou a transposta. Ela não resolveu o problema, certo? Tudo bem. Percebeu aqui em cima que tem uma linha de código? Se você clicar aqui na setinha, ele tem uma linha de código, não é? Internamente, o Power BI aplica uma série de comandos cada vez que você faz uma transformação. Se quiser visualizar esses comandos, só você ir clicando aqui, ó. Vai clicando em cada etapa que foi realizada. Veja que o Power BI mostra para você o que ele internamente executou. Então, o trabalho de programação, ele está lá. É que o Power BI simplificou a sua vida te dando uma tela, uma interface, etc. Só que, se você sabe programar no Power BI,
você transforma a ferramenta em algo completamente diferente. A programação permite você aplicar quase qualquer tipo de customização que você imaginar. Como, por exemplo, o que eu vou mostrar agora para você. Deixa marcada essa etapa, que é a tabela transposta, não aplica, não usa aqui o fechar e aplicar, deixa apenas marcada, e eu vou mudar essa linha de código. Eu já tenho aqui a linha prontinha, eu vou fornecer para você ao final do capítulo. Você pode usar o Ctrl+C, Ctrl+V se você quiser, ou então apenas digitar. Apaga tudo isso aqui e coloca isso. O que nós estamos fazendo aqui com essa linha de código? Eu estou pegando o objeto table, que é essa tabela aqui embaixo, estou fazendo um unpivot. E eu estou fazendo esse unpivot depois da etapa tipo alterado 1. Tá vendo aqui a etapa tipo alterado 1? Então ele vai concatenar. Ele já fez a alteração do tipo, que é quando nós colocamos a primeira linha como título. Eu agora vou aplicar uma outra etapa de transformação. Eu então vou fazer o unpivot pelas colunas tipo e componente, vou colocar o que vai sobrar como data e valor. Olha o que vai acontecer, hein? Clica aqui no checkzinho, aguarde alguns instantes e pronto. A mágica aconteceu. Não tem mágica nenhuma, não é? Claro que é conhecimento e não mágica. Veja agora como está a tabela. Eu tenho uma coluna, que é o tipo. Eu tenho outra, que é o componente. São variáveis independentes, não é? Eu tenho outra coluna, que é a data. Perfeito. E eu tenho uma outra coluna com o valor. Transformamos aquela tabela que estava neste formato em uma tabela que agora simplifica a nossa vida. Gostou desse truque? Muito bom, não é? Então anota aí no seu caderninho, vem aqui página inicial, fechar e aplicar, aguarde alguns instantes, veja que já muda ali o nome das variáveis, clica aqui em dados e pronto. Não tem problema repetir o nome receitas ou o nome componente. Por quê? Porque são datas diferentes e valores diferentes. O importante é que agora eu tenho variáveis totalmente separadas, cada qual na sua coluna. Isso aqui é o que nós fazemos o tempo inteiro em análise de dados, em ciência de dados. Mesmo, inclusive, em ETL, em engenharia de dados, temos que aplicar esse tipo de transformação para separar as colunas. E assim eu tenho variáveis que vão permitir realizar o meu trabalho. No próximo vídeo continuamos. Muito obrigado e até lá.